Olá pessoal! Antes do vídeo, um recado importante. Que tal começar ganhando um dinheiro extra em 2020? Então conheça agora mesmo o Popsi, um aplicativo que vai te permitir ganhar uma graninha vendendo itens que não deseja mais. E para isso é muito simples. Baixe o app, tire uma foto do item, defina o preço e pronto, já está à venda. É 100% grátis e eles não cobram comissões ou taxas de transação. Não perca tempo, baixe agora mesmo o Popsi. O link para isso está aqui na descrição. Depois da grande repercussão da notícia de que o japonês Kazuo Miura, aos 52 anos, renovou seu contrato por mais uma temporada com o Yokohama, resolvi vasculhar a internet para achar outros casos de jogadores que também ultrapassaram a barreira dos 50 anos. E olha, não são poucos não, viu? Só lembrando, foram levados em consideração apenas aqueles que atuaram ou que foram relacionados para pelo menos uma partida oficial, beleza? Dito isso, bora pro vídeo. Considerado um dos melhores jogadores da história do futebol inglês, Stanley Matthews é o primeiro personagem do vídeo de hoje. Vencedor da Bola de Ouro da France Football em 1956, ele é até hoje o jogador mais velho da história a jogar na primeira divisão da Inglaterra. Stanley entrou pela última vez em campo com 50 anos e 5 dias de idade, em 1965. Fato raro, em uma época onde era comum ver jogadores de futebol encerrarem suas carreiras na faixa dos 30 anos. Lembrado pelo seu vigor físico, o mago dos dribles, como também era conhecido, atuou profissionalmente por mais de 3 décadas e somou com as camisas do Stoke City, Blackpool e seleção inglesa 701 jogos na carreira. Obcecado pela saúde perfeita, depois de pendurar as chuteiras para ajudar na forma física, ele continuou praticando futebol e outros esportes até completar 66 anos. Stanley Matthews faleceu em fevereiro de 2000, aos 85 anos, de causas naturais. O uruguaio Robert Carmona também é outro exemplo de longevidade no futebol. Aos 57 anos de idade, o jogador foi, nos últimos anos, um dos mais velhos em atividade em todo o planeta. Já presente no livro dos recordes por tamanha façanha, o meio-campista atua profissionalmente desde 1980, quando foi revelado pelo Liverpool do Uruguai. Apesar da idade e de seus cabelos grisalhos, Carmona afirma que ainda tem a mesma paixão pelo futebol de quando tinha apenas 20 anos, e por isso não pensa em se aposentar. Depois de passar por clubes da Itália e da Espanha, o último registro encontrado do jogador na internet é com a camisa do modesto 8 de diciembre, da Argentina, em agosto do ano passado. Na oportunidade, Robert Carmona foi contratado para ser jogador e treinador dos juniores da equipe. Outra história que merece ser destacada de jogador que ultrapassou a barreira dos 50 anos é a do escocês Neil McBain. De maneira involuntária, ele se tornou, em 1947, o jogador mais velho a participar de uma partida de futebol profissional na Inglaterra. Na ocasião, o ex-meio-campista era técnico do New Brand e estava afastado dos gramados há 16 anos. Mas, devido à falta de jogadores no elenco, ele teve que entrar em campo como goleiro em uma partida contra o Hartlepool. Com 51 anos, acabou na ocasião tomando 3 gols e não conseguiu evitar a derrota do seu time. Neil McBain faleceu em maio de 1974, aos 78 anos. 2 casos muito parecidos com esse de Neil McBain aconteceram também na Inglaterra. Em 2013, devido à falta de goleiros no elenco do Burton Albion, o inglês Kevin Poole foi retirado da função de treinador de goleiros para ficar no banco de reservas em 2 partidas da equipe na 4ª divisão da Inglaterra. A alternativa, apesar de não ter sido da vontade do veterano, foi a única encontrada pelo clube naquele momento. Ele não chegou a entrar em nenhuma das partidas. Hoje, com 56 anos, Kevin Poole continua trabalhando no Burton Albion.
Outro caso foi em 2014, quando mais uma vez um time da 4ª divisão inglesa, no caso o Stevenage, virou manchete mundial por relacionar para o banco de reservas o ex-goleiro Dave Bissant, de 55 anos, na partida contra o Calais United. Na ocasião, Dave, que também era treinador de goleiros do clube, foi chamado às pressas para a função, porque o seu filho Sam, um dos 2 arqueiros no elenco, havia se machucado. O veterano estava longe do futebol desde 2003. E mesmo sem entrar em campo, por mais incrível que pareça, o anúncio do seu retorno foi bastante comemorado pela torcida do Stevenage. Mas após a partida, que terminou 3-0 para o adversário, Dave Bissant voltou para sua função e nunca mais teve que vestir as luvas em uma partida oficial. Atualmente com 60 anos, ele trabalha agora como treinador de goleiros do Reading. Vamos agora para o Brasil para falar de um ícone do futebol paraibano, no caso Pedro Ribeiro de Lima, ou simplesmente Seu Pedro. Importante na história da Associação Desportiva Perilima, clube que fundou em 1992, o veterano se tornou jogador profissional de futebol em 2002 aos 51 anos e atuou nos gramados por 14 temporadas. Durante todo esse tempo, marcou apenas um gol na carreira. Foi em uma partida válida pelo Campeonato Paraibano de 2007 contra o Campinense. Batendo pênalti, ele acabou vencendo o goleiro Jailson, hoje no Palmeiras, e entrou para a história como jogador mais velho a marcar um gol em uma partida profissional. Aliás, este feito chegou a ser reconhecido pela própria FIFA. Com dificuldades para se inscrever em competições profissionais por imposição da CBF, em agosto de 2018, Seu Pedro acabou vendendo o Perilima para o empresário Jailton Oliveira e se afastou definitivamente do futebol profissional. Para finalizar, se você achou que Seu Pedro, aos 65 anos, era velho demais para participar de uma partida de futebol, é porque você não conhece estas 2 histórias que eu vou falar agora. O ex-atacante Salvador Reis, que defendeu o México nas Copas do Mundo de 62 e 66, retornou aos gramados com a camisa do Chivas Guadalajara em janeiro de 2008 para fazer o seu jogo de despedida do futebol. Com 71 anos na época, o veterano participou de 50 segundos de uma partida contra o Pumas. Apesar de parecer apenas uma homenagem, Reis foi registrado na Federação Mexicana como jogador em atividade e usou no confronto a camisa 57, numa referência ao ano em que foi pela primeira vez campeão com o Chivas do Campeonato Nacional. Salvador Reis acabou falecendo em dezembro de 2012. Já em abril do ano passado, o goleiro iraquiano naturalizado israelense Isaac Haik, de 73 anos de idade, entrou para o livro dos recordes ao participar de uma partida defendendo as cores do Ironi Or Yehuda, da 4ª divisão de Israel. Ele se tornou para o livro a pessoa mais velha a disputar uma partida de futebol profissional. Apesar do desempenho surpreendente de Isaac, que chegou a fazer até boas defesas, o seu time acabou perdendo por 5-1 para o Maccabi Hamat.